Olá pessoal, tudo bem? Terminei de recolher as câmeras de trilha e resolvi fazer uma parada nesse local porque aqui me traz muitas lembranças. Nós chegamos aqui no Mato Grosso no ano de 1983. Eu tinha 9 para 10 anos de idade. Na época, aqui era mata fechada, não tinha recursos. Era a cara e a coragem. Machado para derrubar matas, para plantar roças. No caso, a gente plantava bastante arroz. Feijão era muito pouco, que a terra aqui não ajudava muito. Não era muito propícia na época para feijão. Hoje tem novas tecnologias, né? E a gente derrubava a mata na região que ia formar o sítio para poder fazer o plantio de arroz. E quando você plantava o arroz, à medida que ele estava num determinado tamanho, mais ou menos 40 centímetros de altura, antes disso mesmo, um palmo de altura, você já vinha plantando o capim no meio, também para formar pastagem, para criar um pouco de gado. Vacas leiteiras, coisas assim. E essa grota aqui é uma região que eu conheço muito. Como eu disse, chegamos em 1983, mas eu vim percorrer dentro dessa grota já no ano de 1994, que logo aqui na frente, talvez daqui uns 1.500 metros, tinha uma casa, um sítio de um senhor chamado Custódio, era seu sobrenome, e a dona Zélia. E naquela época, a caça de subsistência fazia-se muito necessária. E a gente caçava para ter a carne, caça de subsistência. O muito que podíamos ter era uma cartucheira velha. Quando conseguíamos ter 4, no máximo 5, 6 cartuchos, e fazia toda a carga em casa, manualmente, com pólvora, espoleta. E determinado dia a gente marcava que ia para o mato, para uma espera, esperar uma paca, num carreiro, num pé de coco, nas fruteiras. E nós saímos em 2 ou então em 3 parceiros, onde cada um ficava num puleiro. Um achava um pé de coco, outro achava um carreiro, outro uma beira d'água, onde o bicho estava bebendo água. E assim um ficava um distante do outro aí. Vamos imaginar aí 100 metros um do outro, às vezes 200 metros, outros 300 metros, às vezes até 500 metros um distante do outro, cada um num ponto. E quando você ouvia o tiro de um parceiro, aquilo era uma alegria tremenda. Era algo que mexia a gente por dentro, dava uma emoção muito grande. E sem contar que o mais importante, você tinha a carne para levar para casa. E as pessoas na época tinham muita consciência, eram bem conscientes. Ninguém fazia extravagância, era somente caça de subsistência. Somente caça de subsistência. Então, quantas vezes eu percorri aqui, ainda bem jovem, com 20 e poucos anos de idade, 20 anos, 22 anos, 23 anos. Antes mesmo disso, em outra região, já com 17 anos, a gente praticava a caça de subsistência. E fazia-se necessário. Era muito difícil a nossa região aqui. Imagina chegar aqui na região norte de Mato Grosso em 1983, onde hoje são municípios. Não eram municípios, eram vilarejos que não tinham sequer um único posto de saúde. O interessante é que se você escapava da malária, outro tipo de doença não existia. Ninguém sabia o que era gripe, virose, nada. Era só escapar da malária. E graças a Deus, na minha família, nenhum teve malária. Do mais, a saúde era perfeita. Só que era muito trabalhoso, a vida que era muito dura, muito dura. Mosquitos,
Era tudo no cabo da enxada, do machado, tudo manual. Para ir na cidade era 2, 3, 4 meses para poder ir na cidade. Então muitas vezes, igual aqui no sítio do seu Custódio, da Dona Zélia, do Roberto, da Áurea, o arroz era socado no pilão, ele era descascado no pilão para depois então cozinhar o arroz. E na banha de porco, às vezes no óleo. Então são lembranças boas e todos se respeitavam. Todos os sitiantes que tinham condições de ter uma cartucheira, uma espingarda cartucheira em casa, que era muito raro, era raro. Quem tinha é porque já tinha um poder aquisitivo, vamos dizer assim, um pouquinho melhor, era mais sortudo. E quando tinha essa cartucheira para praticar a caça de subsistência, às vezes não tinha condições para carregar os cartuchos. A lanterna era aquelas lanterninhas comuns, as primeiras Rayovac que surgiram, 2, 3 pilhas. Depois, já no ano aí de 1991, 92, 93, surgiu aquelas lanternas Tigre, que queimava o bico, que era maravilha. Você saía com 6, 8 bicos no bolso e às vezes voltava praticamente quase sem nenhum. Queimava um atrás do outro. E é uma recordação muito boa. Todos se respeitavam, ninguém brigava. Era uma confraternização só. Você ia na casa do sitiante vizinho, do vizinho, o que tinha para oferecer era uma água e um café, né? Era muito raro ter um pedaço de pão ou às vezes uma broa. Era um café. E do mais, arroz, feijão e farinha. E a carne de caça, quando conseguimos caçar. Aquela época era tão abundante de caça, mas a gente não tinha o armamento, não tinha condições de manter o armamento, que era até difícil de caçar. Às vezes tinha que recorrer a algumas armadilhas ou então auxílio de cachorros. Mas como eu disse, tudo com uma tremenda consciência, tudo com consciência, sem extravagância, sem fazer nenhuma maluquice. Era muito bom. A luz de lamparina, quando a gente ia visitar o vizinho, caso fosse à noite, era a luz de lamparina, querosene, a óleo diesel. E às vezes alguém que conseguia ter aquele lampião com botijãozinho de gás. Era assim. Mas é isso aí, pessoal. Só aqui uma lembrança, lembrando desse lugar, dessa grota. Pela câmera não parece que tem um barranco aqui de praticamente 5 metros. Para esse lado aqui também, um barranco de 6, 7 metros. Na câmera dá uma certa ilusão de ótica, parece que é algo mais tranquilo. Mas aqui é uma grota, aqui é um buraco. Para lá é um barranco enorme. Eu falei 5 metros, não tem mais, 8 metros. Íngreme. Aqui mais uns 8 metros e aqui é o vão. E o córrego agora está secando. O clima mudou demais. Estamos aí chegando praticamente quase 40 graus às 14 horas, né? 2 horas, 3 horas da tarde. A nossa região mudou demais. Mudou muito. E muitas pessoas do nosso convívio, principalmente as pessoas de mais idade, já se foram. Se eu não esquecer, vou postar algumas fotos dessas pessoas mais antigas, que eram nossos amigos, que já partiram, e outros ainda que estão em vida, graças a Deus. É isso aí, pessoal. Um abraço a todos. Então, pessoal, eu estava contando as lembranças do tempo passado. Aqui era o sítio da Dona Osélia e seu Custódio. Hoje eles já não se encontram entre nós, mas deixaram bastante lembranças. Pessoas excelentes que faz muita falta. Essa propriedade era deles. É um sítio de 10 alqueiros que foi vendido para um fazendeiro que tem as suas terras
vizinhas aqui para um criador de gado. E essa área, esse sítio, eu e mais uns companheiros, uns colegas também de longa data, aí de 35 anos de amizade, nós vínhamos aqui na casa da Dona Osélia e do seu custódio para conversar um pouco, tomar um café. Era tudo muito simples. Muitas vezes a Dona Zélia pisava o arroz no pilão, né? Limpava, descascava o arroz no pilão para fazer um almoço para a gente. E a nossa carne era caça de subsistência. Aqui era a casa do seu custódio, da Dona Zélia, que agora apodreceu, até porque o gado também bate aqui. E foi apodrecendo, o cupim comendo e veio ao chão. Antigamente era casa de tabuinha de cedro. Aí, um tempo depois, um pouco melhor a situação, aí foi feita uma casa de madeira serrada e o piso com cerâmica. Mas isso já tem muito tempo. E ali na frente, bom, antes de falar ali o que eu vou mostrar ali na frente, esses pés de jacas aqui tinham uma mesa. Aqui é o pé de manga. Nesse pé de jaca aqui, bem embaixo dele, tinha uma mesa onde a gente se reunia aqui no período da tarde ou às vezes à noite, principalmente à tarde, quando chegávamos aqui para irmos esperar, né, fazer uma caçada. E a gente tomava uma água, tomava um café e às vezes até comia uma jaca. Esse pé de jaca aqui dava muita jaca, mas muita jaca mesmo. E ali na frente era a casa do Roberto e da Áurea. Parentes do seu custódio e da Dona Zélia. Grandes pessoas, seu Roberto e Dona Áurea. Aqui era a casa deles. Hoje tudo abandonado, apodreceu, veio ao chão, só ficou o contrapiso aqui. E os pés de goiabas que se multiplicaram aí. Os passarinhos fizeram o serviço, esparramando as sementes. E aqui eles tocavam um pedacinho de roça e outra parte criava um gadinho, mais um gado leiteiro mesmo, né? E era rodeado de toda essa mata aqui, onde a gente fazia as nossas caçadas. Como eu disse, caça de subsistência. Era muito bom naquela época. Eu estou falando aí de 1992, 93, 1994 a 1995. Pra cá vinha eu, Reginaldo, Rodinei. Se reuníamos aí com o seu custódio, a Dona Zélia, o Roberto, a Áurea. E era uma alegria só. Como eu disse, era servido um café, uma água. E quando às vezes ficávamos para o almoço, para o jantar, aquele arroz e feijão com a farinha, algo bem simples, sabe? E quando tinha carne, era carne de caça, caça de subsistência. Mas é isso aí, era só para finalizar o vídeo com essa parte aqui, onde era a residência deles e o sítio. E era muito mato na época. Era tudo cercado por mato. Agora só vemos incêndios, temperatura altíssima,
praticamente aqui agora acho que está em 38 graus. E é isso aí. Parando por aqui. Abraços a todos.